Glória a Deus. Cumprimento todos que estão nos assistindo aí, amém, irmãos? Vamos falar um pouquinho sobre templos. Templos feitos por mãos de homens, amém? A qual a Bíblia condena. E templos de Deus, a qual a Bíblia instrui a gente a ser esse templo de Deus. A Bíblia nos ensina a nos transformarmos, a nos convertermos a um templo verdadeiro de Deus, amém? Nós vemos que está cheio de templos em todas as cidades, tem muitos templos, porém, aquilo não é a casa do Senhor, como as pessoas dizem. A igreja tal não é a casa do Senhor, porque a igreja é você e não o templo. Mas nós vemos que o povo de hoje vive enganado. Os olhos estão fechados, como Paulo disse em 2 Coríntios 4:4. O Deus desse século cegou o entendimento dos ímpios, para que eles não vejam. Amém? Nós temos que entender que Jesus andou pela terra sem pregar religião. Ele andou anunciando as boas novas. Vinde, aquele que tem sede, aquele que tem fome, vem a mim. Aquele que quer, vem a mim. Não me importa que jeito você está vestido, de que maneira você está. O importante é você vir até mim para ser liberto. A palavra de Jesus anunciar as boas novas. Conformosos são os pés, como Paulo diz em Romanos 10, daqueles que anunciam a paz. Amém? Como Isaías disse no capítulo 52, conformosos são os pés daqueles que anunciam as boas novas. Porém, nas igrejas evangélicas de hoje, não é o que nós vemos. Pelo contrário, eles anunciam mamon, eles anunciam prosperidade, eles anunciam riqueza, eles anunciam milagre. Eles não anunciam Jesus. Aquele Jesus que disse, não ameis o mundo. Aquele Jesus que disse, não ajuntem tesouro nessa terra. Aquele Jesus que disse, olha, o Filho do Homem não tem nem onde reclinar a cabeça. Esse Jesus não é pregado dentro das igrejas. Ou seja, dentro dos templos. Porque não são igrejas, são templos de Mamon, templos de Baal. Nós vemos que a palavra de Deus, ela nos corrige, ela nos exorta, ou seja, ela não nos exalta, ela nos exorta, ela nos corrige todo o tempo, nos ensinando sobre a palavra. E nós entendemos pela palavra que aquilo não é o templo de Deus. Nós devemos entender, como Paulo disse em 2 Coríntios capítulo 6, e verso 15, 16 e 17, ele diz assim, que concórdia há entre Cristo e Belial? Ou que parte tem o fiel com o infiel? E que consenso tem o templo de Deus com os ídolos? Porque vocês são o templo do Deus vivente. Como Deus disse, neles habitarei, e entre eles andarei, e eu serei o seu Deus, e eles serão meu povo, pelo que sai do meio deles, e apartai-vos, diz o Senhor. Amém? Veja bem, meus amados, nós entendemos pelas Escrituras que Jesus foi crucificado por causa do povo da igreja. Jesus, em todas as suas parábolas, ele dizia, olha, tomem cuidado com os anciãos, com os escribas, com os fariseus hipócritas. Jesus não estava repreendendo o povo, dizendo, tome cuidado com Satanás. Não, tome cuidado com esses escribas e fariseus hipócritas. Eles são mais perigosos do que Satanás. Você tem que abrir seus olhos pelo seguinte, a palavra diz que um pouco de fermento leveda toda a massa, estraga toda a massa, ele cresce. E ele pode entrar na sua vida, como a iniquidade, como Paulo diz, o mistério da iniquidade. O mistério da iniquidade, ela começou pequena, mas ela cresce. E nós temos que abrir os nossos olhos. Jesus estava preocupado como seria o povo de Deus na mão daqueles escribas. Como a palavra diz, ali no livro de Mateus, capítulo 23, que nenhuma igreja gosta de ler de maneira alguma, porque Jesus diz assim, no verso 13 e 14, ele diz assim, ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque vocês fecham os homens o reino do céu, e nem vós entra nele, nem deixa entrar os que estão entrando. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que devorais as casas das viúvas, sob pretexto de prolongadas orações. Por isso sofrereis o mais rigoroso juízo. E ai de vós, verso 15, ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que percorreis o mar e a terra para fazer um discípulo, e depois de ter desfeito, o fazeis filho do inferno 2 vezes mais do que vocês. Ou seja, Jesus não estava dizendo que o diabo tem esse poder de fazer discípulos sozinho. Ele usa essas pessoas. E quem são as pessoas que se introduzem na casa das viúvas, que se introduzem no meio do povo
para poder devorar a casa das viúvas, para poder converter alguém à religião deles e depois fazer deles filhos do inferno. Nós vemos que pela hipocrisia de homens, como Isaías profetizou ali no capítulo 29, Deus disse assim: olha, esse povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim, porque os seus preceitos e o seu temor só consistem em mandamento de homens com quem eles foram instruídos, sobre o que eles aprenderam. Ou seja, eles não têm entendimento de Deus, eles têm entendimento dos escribas, dos anciãos, dos fariseus, dos sacerdotes, a qual Jesus foi perseguido. Aqueles mesmos que ensinaram Paulo a perseguir a igreja, até que Paulo abriu os seus olhos e começou a viver a verdadeira igreja. Aqueles mesmos que mataram Estevão, quando Estevão abriu a boca ali em Atos capítulo 7 e disse: olha, o Deus vivente não habita em templos feitos por mãos de homens. A palavra diz que depois dessas palavras, eles taparam os ouvidos e tiraram Estevão para fora da cidade e apedrejaram ele. A palavra de Deus nos diz também, meus amados, que em Atos 17, ali do verso 23 a seguir, Paulo estava ali falando aos atenienses, e ele falou assim: olha, e passando eu pela cidade de vocês, eu vi muitos altares, e em um deles estava escrito assim: ao Deus desconhecido. Esse Deus que vocês honram sem conhecer é o Deus que eu vos prego, porque vocês não conhecem. E Paulo estava falando isso a pessoas entendidas, aquelas pessoas que se reuniam nas praças, na sinagoga todos os sábados, para poder falar sobre a lei, aqueles a qual Jesus falou aqui no Mateus 23, no Evangelho de Mateus capítulo 23, que Jesus disse: escribas e fariseus hipócritas. Sobre esses mesmo, Paulo estava discutindo que eles não conheciam Jesus, eles não conheciam a Deus, porque eles procuravam estabelecer a sua própria lei, aniquilando a de Deus. Então nós temos que abrir os nossos olhos, ficar atento às escrituras e não somente à igreja, porque a igreja não salva ninguém. O que salva alguém, como Paulo diz ali em Gálatas 5, verso 16 a seguir, Paulo diz assim: olha, a circuncisão ou a incircuncisão nada é, mas sim ser uma nova criatura. Sendo uma nova criatura, aí sim você é algo diferente para Deus. Amém? E nós vemos que Tiago também disse em Atos 15, eu não lembro o verso, mas está em Atos 15, Tiago diz assim: olha, é melhor que nós não imponhamos nenhum julgo a mais para o povo. Já basta de tanto, porque todo sábado eles são instruídos conforme a lei de Moisés, eles já têm peso demais nas costas, a qual peso nem nós podemos suportar. Então só diz para eles se afastar das coisas imundas, consagradas a ídolos e da prostituição. Mas não é o que as igrejas dizem. Pelo contrário, qualquer coisa você vai para o inferno, você vai para o inferno, você vai para o inferno. Em vez de falar para você amar o seu próximo, em vez de falar para você ajudar o seu próximo, não, você tem que levar dinheiro na igreja, você tem que fazer campanha na igreja, você tem que levar dinheiro, porque a igreja precisa de dinheiro, a igreja precisa de dinheiro para quê? Sendo que ela não faz o princípio, o principal da Bíblia, que é ajudar os necessitados. A igreja primitiva, em Atos, ela ajudava os necessitados. Eles permaneciam na doutrina dos apóstolos, na comunhão e no partir do pão. Não é o que as igrejas fazem hoje. Eles comem sozinhos e você está lá simplesmente para alimentar aqueles peixes gordos, aqueles cães gulosos. Ou seja, abre os teus olhos, faça para o próximo como Jesus disse: quando vocês fazem a um dos pequeninos, a mim vocês fizestes. Amém? Tiago também diz no capítulo 1 e verso 27, Tiago diz assim: a religião pura e imaculada para com Deus o Pai é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações e guardar-se da corrupção do mundo. Isso é ser religioso, ao ponto de vista do apóstolo Tiago. Amém, meus amados? Então nós entendemos o quê? O templo que está aí na rua, igreja fulana de tal, igreja tal, como muitos dizem: ah, eu sou da Universal, eu sou da Mundial. Não, eu sou de Cristo. Porque Paulo disse, 1 Coríntios capítulo 3, quem é Paulo, quem é Apolo? Ou seja, Cristo está dividido entre vós? Um planta, outro rega, quem dá o crescimento é o Senhor. Amém? Ou seja, o único digno de adoração é o Senhor. Nem Paulo, nem Apolo foram dignos de receber essa glória para eles. Amém? Ou seja, como nós também vemos no livro de Hebreus, capítulo 3 e verso 6, que a palavra diz: mas Cristo como Filho, sobre a sua própria casa, a qual casa somos nós, se tão somente conservarmos
firme, a confiança, a glória, a esperança até o fim. Ou seja, quem que é a casa do Senhor? É você. Amém? A Bíblia relata que a casa do Senhor é você. A Bíblia relata que a igreja é você. Não adianta o povo falar, tem que viver em comunhão. Não deixai as vossas congregações. Sim, não deixem de maneira alguma as vossas congregações. Só que não leia somente aquele versículo ali de maneira alguma também. Continue lendo. Vai lá no livro de Hebreus, leia, que você vai entender qual congregação que a palavra estava se referindo. A congregação com Deus, se congregar com Deus, não deixar de maneira alguma de ser um dos servos de Deus. Porque a palavra de Deus diz no livro do profeta Isaías que Deus, nesses últimos tempos, ele recolheria os restinhos de Jacó, um aqui e outro ali. Eles estariam espalhados pelo mundo. E talvez você seja um desses que está em um cantinho, o outro em outro, e Deus vai falar através do seu coração e você vai entender a palavra do Senhor, se tão somente você conservar a sua casa limpa. Porque a palavra de Deus diz que o Espírito de Deus não habita em templos imundos. E o templo imundo não é a igreja, é eu ou você, se a gente estiver contaminado com as coisas do mundo. Amém? Então vamos abrir o nosso coração, o nosso entendimento, meus irmãos, e vamos entender, a igreja é você. A igreja não é esses templos. A igreja não é a universal, a mundial, a da graça, a do não sei quem. Jesus não citou igreja. Jesus não citou religião. Ele disse, vinde a mim, todos os que estão cansados e oprimidos, que eu vos aliviarei. Amém? Tomai sobre vós o meu jugo e não os da religião. Tome sobre vocês o jugo de Jesus e não da religião, porque a religião tem um monte de doutrina e a Bíblia só fala de salvação no Novo Testamento, que pela graça sois salvos. Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus.